Tem um maisinho ali embaixo. Acho que não foi não, Luciano. Ah, foi. E aí, pessoal? Marco Antônio. E aí? Gente, eu vou, eu vou começar pedindo desculpa, que eu queria estar com Covid, mas eu tô com pneumonia. Eu chego tossindo nos lugares, o pessoal fala assim, não é Covid, não. Se fosse Covid, eu acho que eu peguei Covid e fiquei de boa. Agora eu peguei a pneumonia, tô quase morrendo. Então, nesse Caramba, cara. caso, eu queria que fosse Covid. Mas, Marco, obrigado de novo. Seja bem-vindo. O pessoal está subindo aqui. É um assunto que vai movimentar o mercado agora. Bom, eu vou falar primeiro, depois eu falo com o Marco. Eu vou falar primeiro com quem está entrando aqui. Você que está chegando, eu vou pedir para você fazer só uma coisa. Tem um coraçãozinho aí do lado, você só vai batendo nesse coraçãozinho que você vai avisando para o pessoal que a live já começou. Essa live a gente vai depois subir nas nossas redes, mandar para os nossos clientes, para nossa carteira, a gente vai fazer os cortes, vai fazer tudo que tem que fazer com live, que é o normal. E já vou direto para o assunto. Bem-vindo, obrigado mais uma vez, Marco Antônio. Vamos falar do clima? Boa noite a todos aí, é uma honra estar aí. Cara, que chato isso seu agora, hein, meu amigo? Que chato, chegou aqui no Brasil faz pouco tempo Pois é, e já pegou uma pneumonia já, né? eu cheguei. Eu até tava brincando, assim, Londres estava, eu saí de lá, tava quente já, assim, 16, 17 graus. Aí vim pra cá, peguei 40, a mínima de Ou 30, seja, e já peguei uma né? pneumonia. Mas vamos lá, assim, cara, que legal, muito obrigado por você ter me convidado para essa live, né? Obrigado mesmo, cara, uma honra estar dividindo essa tela aqui com você, teu Rapaz, conhecimento e tal. E vamos embora falar um pouco de clima, né? Porque acho que é o que está todo mundo querendo saber, principalmente, né? Aí vocês aí, assim, o Brasil inteiro, né? Tá querendo saber como vai ficar o clima, o que que vai acontecer de fato, Marco, né? Então, bora lá perguntar, bora bater papo. então vamos lá. Bom, eu vou começar falando uma coisa que eu tô falando bastante para a turma nossa. A gente, esse ano, fugiu muito do historicamente. A gente não pode falar mais historicamente isso, historicamente aquilo. A gente teve pandemia, a gente está no meio de uma guerra. A gente tem um monte de fator que está influenciando fora do historicamente. Mas o clima é um historicamente, que é assim, se o clima for dessa forma, o mercado vai para tal lado. Se o clima, para onde ele apontar, a gente, se não, se for ruim, vai subir os preços, se for bom, os preços tendem a cair por causa de uma superprodução. Então eu queria que a gente começasse a falar dos Estados Unidos pelo seguinte, a gente teve o SDA lá em março, colocou a projeção das áreas plantadas, milho e soja, né? E aí veio em abril e não colocou a produção de acordo com a área que ele divulgou. Então, assim, ele colocou uma área muito baixa para o milho, mas veio com a produção de 384 milhões de toneladas. Colocou uma área muito alta para a soja e veio com a produção de 120 milhões de toneladas. Ele ignorou o próprio relatório. A gente não sabe o porquê que ele tomou. Talvez vai esperar o relatório de junho agora para fazer as correções. Mas o que a gente está acompanhando? Semanalmente, a evolução do plantio. E está abaixo do Sim, normal. E tá bem atrasado, né? que você tem para a gente dessa leitura do porquê desse plantio estar atrasado e qual a perspectiva para o avanço dele agora? Olha, Ronaldo, o que, cara, assim, é uma situação bastante delicada para os americanos, porque algumas coisas estão acontecendo lá no clima norte-americano, que é, se você pegar toda a região, a principal região produtora, que é o Corn Belt, né, que ali é o cinturão agrícola dos Estados Unidos,
não está chovendo direito e está muito frio. Nós vimos até neve ano passado, ou semana passada, em várias localidades dos Estados Unidos. Então, quando você pega um clima seco, solo seco e neve, tudo bem que neve traz umidade, traz uma condição, mas é frio. Então, você sabe, não tem como plantar. Ponto. E a parte sul dos Estados Unidos, Texas, Kansas, ali, Oklahoma, aquela região tá quente e seco também. Ou seja, o sul quente e seco, o norte seco e frio. Ou seja, os dois extremos muito ruins para plantar. Então, assim, o produtor até. O poder de plantio do americano é a mesma coisa que o aqui do Cerrado, cara, não foge muito. Para quem conhece lá, sabe que em 15 dias eles plantam metade dos Estados Unidos, igual aqui. Se der condições, o brasileiro planta quase metade da sua área em 15, 20 dias, 2, 3 semanas. Né? Então, só que nós estamos aí na semana do dia 19 já iniciou até o plantio da soja, né? Esse relatório de ontem à tarde, de 24 horas atrás, mostrou já 1% de área plantada de soja, né? Mas o milho atrás. E essa semana não está sendo diferente. Essa semana está fria, muito fria, tem algumas chuvas que pode virar neve, ou seja, é uma condição muito complicada esse início de safra para os americanos. Vai esquentar? Está esquentando, tá? O grande problema é o para frente também. Por que o para frente? Porque assim, a laninha tá aí, acho que vai ser um ponto que você vai me perguntar também sobre a laninha. É o terceiro ano da laninha? Vamos por partes, calma, vamos deixar isso lá para frente. Mas assim, não, o atual agora, Ronaldo, é o seguinte: tem a laninha, ela tá inativa, a região central do Pacífico tá muito fria ainda, e por ela estar fria, isso influencia diretamente o clima nos Estados Unidos. Então vai deixar a primavera fria e mais seca, né? E se ela continuar do jeito que os modelos estão indicando, o verão norte-americano pode ser seco. Sem chuva. Então, assim, tomar um pouco de cuidado, porque assim, o cenário americano não é muito promissor. O que vai acontecer é muito difícil, porque, diferentemente das nossas áreas aqui no Cerrado, algumas áreas aqui de São Paulo, que são mais arenosas, né? Tirando o sul, que é mais argiloso, mas em comparação ao Cerrado, ali, cara, os solos são com perfis muito úmidos, então não é... Eles precisam de um tempo, né, para plantar. E aí, lá na frente, pode ser que uma ou outra chuvas que venham ocorrer no verão, isso dá uma normalizada assim, nas condições, mas que não só a parte oceânica, mas as partes, outros fatores, né, oscilação decadal, oscilação do Atlântico, tudo está se mostrando que as condições para o verão não são nada favoráveis, não. Assim, então podemos falar numa quebra norte-americana? Até podemos falar numa quebra. Mas o quão grande ela vai ser, Ronaldo, né? Cara, aí não dá para saber nesse exato momento, certo? Então, assim, só para fazer um apanhado, você está dizendo assim que os Estados Unidos ele já está enfrentando isso, mas pode continuar enfrentando dificuldade para plantar. Sim. Tanto a soja como o milho. Para a gente situar o pessoal que está acompanhando a gente, só nas janelas dos Estados Unidos, né? O milho entra alguma pouca coisa no finalzinho de abril, mas tanto a soja como o milho, a partir de maio que começa os volumes mais pesados de plantio. E é o que você falou, quando dá condição, o produtor americano planta rápido demais. É igual aqui, se der condição, entra plantando com velocidade absurda. Só que o problema não é só o plantio. Então a gente pode ter uma janela mais atrasada, um plantio mais lento e o desenvolvimento do verão, que entra ali de junho a setembro,
que é onde precisa de vir a chuva, também não está um desenho muito bonito para a safra, tanto soja como milho. Não, Então, não tá. Então, assim, ó, você tem algumas premissas. Primeiro, esse atraso. Quanto mais tarde você joga, lógico, foi o que você falou. Historicamente, eles plantam milho em abril, soja em maio. Só que o milho eles não plantam no começo da primavera por conta do frio já. Tem esse lado também que é normal até agora que começa a esquentar lá para eles, né? E aí agora ele começa a evoluir um pouco mais rápido o plantio, indo até final, meados de abril, de maio ali. E a soja começa agora e vai até junho, né? São os 2 meses de plantio de cada cultura. eu vou. Só que quanto mais tarde eles vão jogando o problema lá para frente. E o julho e agosto, que é o pleno verão deles, não está se mostrando assim com tantas chuvas nesse momento. Eu vou puxar um terrorismo. E assim, eu não vou querer cravar terrorismo, não. Só vou deixar para você tirar o terrorismo, plantar ele, vai ficar na sua mão. A gente não vê Chicago atingir $8 o bushel desde 2012, que foi quando ele bateu 8,49. E agora ele bateu 8 de novo. Já está fechado, daqui a pouco ele abre o noturno, mas está na casa dos patamares do 8 de novo. Ou seja, é o preço mais alto da última década. Foi em 2012, bateu 8,49, agora veio 8 de Para quem novo. não se lembra, 2012 foi a última grande quebra nos Estados Unidos, né? E aí, então, a gente está com um cenário de o mesmo preço que estava na grande quebra por causa de outros fatores. Fator clima, tá parecido com 2012 ou não? Não dá para saber ainda. Ó, agora vou jogar uma bola para você, uma brincadeira que eu vou fazer, se você me permite, Vai lá. para deixar um caminhão de pulga atrás da nossa audiência. Pode ser? Pode, vai lá. E aí depois eu vou explicar isso. A- a- as últimas grandes quebras aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, no sul do Brasil, foi 2005, 2012 e 2022, Hum. Hum. pela seca. Aham. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Aham. Quando foi as quebras nos Estados Unidos? 2005 e 2012. Existe uma certa relação, existe, mas toda vez que o clima aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é ruim, o próximo clima é ruim também nos Estados Unidos. Existe essa correlação. Então, assim, falar de uma quebra tão grande quanto foi a de 2012, eu acho ainda muito prematuro para esse momento. Porque você tem que ver a evolução no plantio, tem que ver quando que vai estar a seca, quando que não vai. Mas o que a gente percebe, olhando tanto o oceano quanto a atmosfera, que algumas premissas macro fenômenos, não, acima até de El Niño e Laninha, tá? Estão muito parecidas com 2012. Muito parecida. As relações de macro, né? Fenômenos de macro escala, que a gente chama. Acima até, como eu disse, de El Niño e Laninha. El Niño e Laninha. No entanto, o que me assusta nesse momento é a região central do Pacífico, que é denominada Ninho 3.4, muito fria e caminhando para essa manutenção da temperatura negativa, né? Não é assim, anomalia negativa, desculpa, anomalia negativa, para os próximos 60 dias, no mínimo. Se isso é uma verdade, a gente vai entrar maio e junho, quase o verão norte-americano, com efeito ainda de uma laninha. E toda vez que você tem uma laninha desse tipo, o verão norte-americano são com chuvas regulares e muito quente, algo que aconteceu esse ano aqui no Rio Grande. Então, a gente pode pensar não numa quebra nesse exato momento, mas muita volatilidade no mercado, um mercado muito nervoso. Isso já dá para apostar, porque imagina o seguinte, o mercado, os modelos abrem na segunda-feira não mostrando chuvas para os próximos 10, 15 dias, certo? Os 15 dias não tem chuva. Imagina o que vai acontecer com o mercado.
Aí lá para quarta, quinta-feira, começa a aparecer uma chuva. O mercado devolve parte do ganho, correto ou não? Vocês sabem muito disso. Eu Concordo. estou falando isso, né? Eu tô falando Não, isso mais para o público do que para você. concordo. Né? Então, assim, de uma forma geral, se vai quebrar ou não, isso é um outro detalhe que a gente só vai ficar sabendo, principalmente a partir de junho, quando a gente vê o tamanho da evolução, quando que plantou, como que foi a evolução, qual o tamanho da área, quais são os períodos de gargalo norte-americano. É igual que no Brasil. A gente faz algumas estimativas, mas a gente só sabe de fato se vai ter potencial de quebra ou não depois que plantou a safra. Antes disso não dá para saber. Porque aí você começa a ver quais períodos que podem trazer problemas para a safra. Então, assim, ó, eu acho, relativamente, que os Estados Unidos não deve vir com uma safra cheia. Ponto. Como também eu nunca achei que a safra brasileira de milho fosse cheia, conforme o pessoal está falando. Eu sempre falei, a safra brasileira de milho vai ser muito boa, muito melhor do que foi do ano passado. Mas longe de bater os números que muitos institutos estão batendo, porque o clima não vai deixar, principalmente aí no Taté, que é Goiás e Minas, e a gente vai falar disso depois. Ô, Marco, Mas é fato que eu não espero uma safra cheia nos Estados Unidos. então, Se esses números que eles colocaram, de 120 para soja e 380 para milho, né, assim, eu acho que esses números vão cair. pois é, aí para a gente passar a régua nos Estados Unidos, eu sempre fui muito cético quando falo em produção americana acima de 380 milhões de toneladas para o milho, porque o máximo deles foi isso, acho que em 2016, 17. Então, assim, agora está falando em bater o recorde do recorde, né? Só que não está considerando a redução de área ainda. Então, os Estados Unidos tem-se uma área reduzida para milho. A gente não sabe se essa área vai ser efetivada ou não, porque é o que você está falando, é quando o produtor botar no chão. O cara já está com nitrogenado, já está. Teve um atraso dos fertilizantes, né? Que é outro braço do fundamento. Mas se o cara vai plantar ou não, a gente vai ver isso lá em junho. Mas tem-se uma intenção agora de que não vai plantar o total da área que ele plantou nos últimos anos. E aí o clima, o desenho do clima hoje, você falou muito bem. Eu vou pedir desculpa que às vezes o ar falta um pouquinho. É volatilidade. O que o mapa mostrou que vai faltar água, vai subir. O mapa mostrou que vai ter água, vai devolver aquilo que subiu. Mas no cenário, vamos colocar um balanço, um saldo, o clima hoje é um fundamento mais para alta do que para baixa. A gente pode dizer assim, no sentido de atrasar o Concordo. plantio e de prejudicar um pouco o desenvolvimento, que é o que a gente está tendo agora. Pelo menos até o momento, a leitura é essa, né? O clima pressionar mais Eu acho que Chicago ainda. o clima para os Estados Unidos é muito mais de alta, olhando só clima, certo? Só clima, Só o fundamento exatamente. clima. Esquece oferta e demanda, esquece Olhando o clima, só clima. olhando só clima, ele é muito altista. Ele é muito mais altista do que baixista. No entanto, uma coisa tem que deixar muito bem clara aqui para os nossos ouvintes aqui, né? Quem está nos assistindo. Vamos lá. Em julho pode ser seco. Eu já vi um agosto extremamente seco nos Estados Unidos e depois virar uma produção recorde. Por quê? Porque o solo americano, ele tem um perfil diferente, ele retém mais água, ele não é quanto é preferível ter uma chuva em excesso para quebrar do que uma seca. A seca tem que ser extremamente severa. Então, 2 chuvas em julho e mais 2 em agosto, cara, é safra cheia. Só que o mercado vai estar muito volátil. Por quê? Brasil, América do Sul quebrou agora. Tanto no milho quanto na soja. Não vai ter produção tão recordes assim quanto que o mercado precisa. E os Estados Unidos tá ali. Então, qualquer diferença que tiver nos mapas é altista, cara. Então, assim, o mercado vai trabalhar com alta, né? Então, isso, para quem está nos assistindo agora e tem a consultoria da Royal, cara, são ótimas oportunidades que vão surgir de negócio. Talvez, não aquela coisa de, hoje está 8, pode lá naquela semana dar uma explodida, bater 8,70, alguma coisa assim do milho. Da soja, passar de 17 para 18, 19.
Mas talvez lá na frente, a hora que começar a colheita, pode ser que não sustente. Mas surgiu oportunidades de negócio. Acho que aí quem está do lado da Royal vai saber usar essas oportunidades para bons negócios. É o que você está falando, né? A gente está ignorando todo o resto, está falando só do clima. Pode surgir um outro fator novo, alguma coisa a mais que Ucrânia, a gente não sabe da Ucrânia. Ucrânia, cara. Será que vai que dá uma reviravolta, planta toda a área e vira aí o quarto exportador de milho? Então tem uma série de variáveis para a gente analisar depois. Que é o que você está falando. Aí você assina, pede uma demonstração com a gente aqui, bate o papo e a gente coloca essas variáveis dentro do balaio. Para matar, então, Estados Unidos e a gente já voltar aqui falar de Brasil, eu só queria finalizar com o número do trigo, que está bem ruim. Ano passado, o trigo, nesse período, o SDA tinha classificado entre 53% de bom. Bom, ótimo. Esse ano está 30%. O maior volume é o trigo de inverno, agora 30%, 25%, 30%. De todo o milho agora é milho de primavera, né? Mas o grande volume é o trigo de inverno. E o trigo tá ruim pra caramba e tá puxando tudo também, né, Marco? O trigo. O trigo tá o seguinte, o trigo, ele fica, para quem não conhece os Estados Unidos, o trigo fica no noroeste dos Estados Unidos. E lá tá muito seco e muito frio. E o que está acontecendo? O trigo que está vindo, porque assim, o trigo é plantado lá atrás, a, a neve cobre e agora vem o degelo e esse trigo de primavera só volta com tudo aí, né? E eles colhem agora. Mas tá ruim, vai ser ruim, entendeu? E não tem nenhuma perspectiva desse trigo melhorar. Então, ou seja, a parte de grãos dos Estados Unidos, soja, milho, trigo e algodão vão sofrer esse ano. O Bom, quanto vão sofrer? Não não dá faço a pra, mínima ideia. Não dá para fazer nenhuma especulação. Agora, qualquer número. É 1%, é 10%, é 5%. Qualquer número aqui, cara, é um chute no escuro, sem nenhuma noção e sem nenhuma credibilidade. não, tem que Mas é acompanhar todo fato que a dia, né? safra não deve ser cheia. Isso é ponto, cara. Isso tem que trabalhar. A safra não é cheia esse ano nos Estados Unidos. O Então, com então quebra. cravada a safra americana. Bom, vamos falar da safra do Brasil. Eu vou te jogar um monte de pergunta aqui agora, eu vou deixar você deslanchar aí. Vou ver se eu tuço um pouco aqui enquanto você fala. É, Tranquilo, cara. Se cuida aí. Toma bastante água aí. Pois é, eu estou tomando pouco. E é o problema. A gente tem que tratar direito, sabe o que tem que fazer e não faz. Marco, eu vou começar. Tem um monte de perguntas. Eu vou pegar umas que são mais parecidas e deixar você deslanchar. E aí depois fazer as minhas, que eu também tenho um monte. Eu não sei se vai dar tempo. O Ivanildo Freire de Medeiros já começou assim. Boa noite, previsão para o sertão da partida, especificamente o município de Paulista. Depois a gente teve José Luiz, Diano Campo. Aqui no Mato Grosso estamos no auge do algodão e milho, mas poucas chuvas. Como vai ficar o clima para o Mato Grosso? Depois o Gleidson Naman, vai ter geada no sul, no Mato Grosso do Sul, na safrinha agora. Essa pergunta de geada, mas veio muito para a gente aqui. Vai ter geada, não vai ter geada? Aí alguém mandou assim, Claudinei de Marco, não vou vender mais agora, embirrei. Muito bom, então segura. E aí, o que você fala do clima para safrinha, milho, geada, o que a gente pode esperar? Tá, então vamos lá. Eu vou retroceder alguns dias atrás aí, assim, semana passada esperava-se uma chuva geral até, era todos os meus alertas aqui da Rural Clima, a gente falava numa chuva generalizada, que seria a última grande chuva do Brasil, né? A frente fria entrou no Rio Grande do Sul, provocou chuvas boas lá no Rio Grande. No entanto, aí foi uma falha nossa, porque assim, a gente trabalha, você sabe muito bem que a gente trabalha com não só dois modelos, a gente trabalha com 4 modelos aqui, e todos estavam dando chuvas gerais. Então a gente ignorou todos os conceitos, esquecemos de olhar oceano e tudo mais, então, os 4 modelos dando chuva, vai chover, ponto.
Então fechamos os olhos e aí, tipo, sabe quando você fala, tá dando certo, deixa certo, meu, não vamos nem... E a hora que e o Oceano Atlântico tá frio, na altura de São Paulo, aqui do Sudeste, a hora que a frente fria entrou, ela perdeu completamente as forças e não choveu. Não choveu no Mato Grosso, não choveu no Goiás, não choveu em Minas e choveu muito pouco aqui em São Paulo também. Então isso já tinha áreas que já estavam mais de 15 dias sem chuva nessas regiões. Abril não choveu semana passada, como a gente esperava. Ou seja, abriu caos, se formou caos aqui na região central do Brasil, onde as quebras podem passar de 30%. E não há previsões de chuvas para frente também em boa parte do Mato Grosso, de Goiás, de Minas, São Paulo, não há mais previsões de chuvas boas. Peraí, Marcos, Porque a última grande chuva... Deixa eu só, você acha que a quebra pode passar de 30% em qual região? Só para frisar. Algumas, aqui, aí que tá, vamos lá. Algumas áreas do Mato Grosso, pequenas, ali da 163, ali na região de Lucas, algumas coisas assim, dependendo de como for. A região ali de Primavera pode chegar. Só que o grande problema da safra de milho aqui no Brasil está no sudoeste goiano, pertinho aí de você. Você está em Goiânia, para quem não sabe, o Ronaldo está em Goiânia, então um pouco para baixo aí de você, ali na região Rio Verde, Montevidéu, Paraúna não choveu ali, então, alguns bolsões. E o Triângulo Mineiro, o Cerrado Mineiro também não choveu bem, como estava sendo esperado. Então, assim, pode ter uma quebra? Pode. Ah, mas é o Brasil que vai quebrar esses 20%? Não, tá longe, porque o Paraná vem vindo muito bem, o Mato Grosso do Sul vem vindo muito bem, o Mato Grosso vem vindo muito bem, Goiás, em muitas localidades, está vindo muito bem. Minas tem algumas localidades muito boas também, que vão ter condições muito boas. Então, assim, hoje a gente já fala numa redução. De quantos por cento? Cara, vai depender muito do qual potencial você estava trabalhando, porque eu vi gente falando de 84, eu vi gente falando de 87, eu vi gente falando de 92. E eu vi uma consultoria semana passada de 97 milhões. Falei, cara, peraí. Né? Então, assim, tá? A safrinha, cada um fala um número e seja o que Deus quiser. É de jeito mesmo. Nós muito... temos falado de 85, 86 milhões. Hoje a gente fala numa safra de 80 milhões, mais ou menos, que quebra uns 5 milhões no Brasil. Que já é mais ou menos sabido disso, porque nunca se atinge o potencial da safrinha. Né? Mas é fato que algumas regiões, o sudoeste goiano, deve vir com uma quebra de uns 15% a 20% no geral, por falta de chuva. Porque não há mais previsão de chuva. Só há uma previsão de chuvas agora lá para meados de maio, lá para o dia 10 de maio. Pode ser uns dias antes, pode ser uns dias depois, mas volta a chover no Cerrado em maio. Só que até lá, abriu mais uns 15 dias. Né? Nós estamos no dia 19, 20, vamos falar, estamos no dia 20. Pro dia 10 são mais 20 dias. Então, assim, o estrago vai estar feito. Vai pegar milho, vai pegar aquele milho plantado no dia 15 de março, né? Então, assim, pro Brasil, eu acho que as condições não estão nada boas já. Assim, quem precisava de chuva, já choveu. No entanto, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, né, sul de São Paulo ainda tem muita chuva para vir ainda. Semana que vem, esse final de semana tem chuva já. Como tem chuvas também para a região oeste do Mato Grosso, como o Parecido. O Parecido pode ter chuvas ainda, assim como Rondônia, aí do Claudinei. Então, de uma forma geral, o que a gente vê é uma condição ainda pontual de algumas quebras, e o Brasil tendo uma condição ainda muito boa para a safra. Não é uma safra recorde dos recordes, mas é uma safra boa. E com relação de geada, até agora os modelos não estão dando geadas. Algumas rodadas do modelo ele colocou uma geada em maio, aí ele tira, hoje ele não pôs, amanhã pode voltar, então a geada está muito incerta. Nós, da Rural Clima, você sabe muito bem que a gente só trabalha com previsão de geada com no máximo 7 dias de antecedência, ou seja, uma semana. Antes disso, é qualquer especulação. Mas eu espero que esse ano não tenha, até porque, olhando os modelos, com muita calma, isso eu estou fazendo desde
de sexta, quando começou, e aí, por conta do feriadão de Páscoa, eu parei, e desde onde nós estamos debruçados nesses mapas, em tudo que é parâmetro, a gente não vê que vai ser um outono e inverno tão rigoroso quanto foi de 2021. Então a chance de ter geada é pequena com relação ao ano passado. E se vier uma geada, ela vem mais para meados de junho para frente, e aí já salvou o milho, concorda ou não? Concordo. Então, Então o assim, risco da geada é bem pequeno ali para se não for é, geada ali assim, para o é que é sul. difícil falar se é bem pequeno. Ele é menor, ele é menor do que foi no ano Do ano passado. passado. O Leopoldo. Porém, assim, temos que tomar cuidado, porque, não vai ter geada? Não. Pelo menos os mapas, os próximos 15, 20 dias, não enxergam geada. Mas, Pode ser que eles mas é o que você está falando, assim, ó, o ideal é os 7 dias, uma semana pelo menos, porque muda muito, né, Marco? Essa questão não, de geada. e geada tem muita peculiaridade. Tá nublado, tá ventando, como tá o nível de umidade? Choveu muito um dia anterior, como que tá o nível de umidade? Que isso tudo segura a geada, né, Ronaldo? Então tem que tomar um pouco de cuidado para falar de geada com tanta antecedência. Mas por enquanto os modelos não estão enxergando nada tão. Agora deixa eu te perguntar, é mídia? Assim, a gente, olha, eu entro muito no seu aplicativo, a gente gosta de procurar os mapas. O que você está falando, a gente não tem visto alguma coisa de geada, mas está muita gente perguntando. Alguém que está soltando alguma previsão que vai ter Se tá, geada? não sei, cara, assim, porque assim, ó, lógico que já saiu algumas coisas na mídia, vai ter geada, não vai ter. Eu vi gente falando que não era para plantar milho no Paraná em janeiro, em fevereiro. Aí se eu fosse eu, não plantava milho no Paraná, né? Se eu fosse produtor do Paraná, no Mato Grosso, eu não plantava milho. E teve muita gente que acreditou e não E plantou não milho. plantou. E aí agora tá essa chuvarada e tá super bem. Se eu converso com o pessoal, meus clientes do Paraná, meus clientes do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, o sorriso é de orelha a orelha. Os caras estão pedindo até para parar de chover. Marco, não precisa vir a chuva, deixa um pouco que o milho precisa respirar um pouco. Tá muito bem de umidade. Então, assim, tomar um pouco de Então, aí, cuidado, ó. porque agora porque assim, Desculpa. essa pandemia serviu, desculpa, Ronaldo, Não, pode ir. serviu para aparecer um monte de meteorologista, um monte de economista, todo mundo entende de mercado e todo mundo entende de clima, como todo mundo entende de coronavírus. Ninguém tinha falado, nunca se falou em coronavírus. Aí apareceu um monte de De especialista no especialista. coronavírus, apareceu um monte de especialista em guerra da Ucrânia. Cara, sou fã seu, de carteirinha. Cara, todo dia você postava, eu ficava ouvindo. Aí muitas vezes o cara falava assim, ó, o que eu tô te falando não é eu, Marco Antônio, é que eu ouvi do Ronaldo, eu ouvi de tal pessoa, eles estão falando isso. Não, mas Então apareceu assim, muita bobeira, apareceu muita besteira, assim, de tudo, né? De pandemia, de guerra, de clima, muito, e assim, influenciou, e muita gente tomando decisão por causa das bobeiras que estavam aparecendo. Os caras falando, assim, aquela necessidade de fazer conteúdo e faz conteúdo sem ter a exatamente, propriedade do exatamente. conteúdo para fazer. Ó, o Leopoldo, o Leopoldo Testo mandou aqui. Cimepar está marcando 15 dias de sol para o norte do Paraná. Aí Darli José Ribeiro. Ele está falando que não chove, mas no sudoeste de Goiás. Não, ele está falando que não vai chover mais no sudoeste goiano nos próximos 20 dias. Então aí tá cadê que me saiu da tela? O Leopoldo falando que, não sei se foi uma pergunta, mas colocando que está agora pelo menos mais 15 dias sem chuva lá no norte do Paraná. E aí eu recebi aqui também, mas esse aqui foi no Zap, falaram assim, olha, ele falou do sul e do leste goiano, ele falou do sudoeste goiano, mas no sul e no leste a gente também está sem chuva já faz uns dias. A previsão é essa, né, Marca? Está falando, agora é só para Não, não, maio. não, eu falei do sudoeste goiano, porque assim, o sudoeste goiano foi que realmente não choveu. Porque o leste choveu alguma coisa, pouca coisa, mas teve algumas chuvas, né? O sul e o leste também choveu. A estrada de ferro não choveu, mas o Padef choveu, o norte Foi. choveu. Então, assim, a gente põe tudo num balaio, né? E aí, muitas vezes, o nosso tempo aqui não dá certo, mas
Cara, quem me segue, ou é cliente da Rural Clima, ou segue a gente, eu sempre falei que aqui era Goiás e Minas Gerais. Sempre foi, Eu lembro. desde o começo. Até acho que uma vez a gente bateu um papo e tal, eu falei, ó, a minha grande preocupação é Goiás e Minas Gerais. O Brasil não tem uma safra cheia por conta desses dois estados. E dito Então, e feito, então assim, eu vou mais uma vez, não vou cravar terrorismo aqui. A gente pode dizer que é um pouco. Goiás, não vou falar quebra, mas o teto produtivo é certeza que não vai fazer. Não, Mas a gente está na rota de Goiás e Minas ter uma quebra significativa de safra agora da safrinha. eu não sei se significativa, mas são dois estados que podem não deixar o Brasil produzir os 85, os 90, qualquer coisa que seja, entendeu? Qualquer número que seja, são os dois estados que não vai deixar a gente bater recordes. Marco, o milho, ele acaba que é uma cultura muito resistente. Assim, uma chuva que vem num determinado período acaba salvando, né? Você vê probabilidade de vir alguma coisa nesse período curto que possa salvar essa região de Goiás e Minas, Não, ou não aparece nada? não. Para falar que não aparece nada, algumas rodadas do modelo, eles dão uma chuva agora na virada do mês, no final da semana que vem. Ou seja, daqui uma semana, um pouco mais de uma semana, né? Que seria lá para quinta-feira da semana que vem. Pode É, acontecer essa chuva? Eu até acho que acontece. Só que não dá para cravar onde ela vai cair. Tipo, vai cair nas áreas que realmente precisa? não dá Eu para acho que não. saber. Não, assim, eu acho que não. Eu acho que ela vai, se ela vier, ela vai ser muito mais fraca do que foi agora. A frente fria, não. Quer falar, mas ser mais fraca do que essa? Não choveu na minha área? Não. O sistema, né? A frente fria que estava entrando no Brasil, ela era de grande envergadura, por isso que a gente achava que ela ia ser chover geral. Essa não, essa está sendo bem fraca, ela está ficando presa no sul do Brasil e no sul de São Paulo. Então pode escapar um pouquinho? Até pode, algumas áreas de instabilidade descer e provocar chuvas. Mas eu não vejo que assim, eu acho que o estrago já está feito. Porque se chover bem, eu acho que vai ser lá. Se voltar a chover bem, será mais pro dia 10 de maio. A gente teve um efeito na soja desse ano que foi assim, quebrou em alguns estados e produziu bem demais nos outros. E o estado que Goiás foi um. Goiás foi um estado muito abençoado porque teve porque teve produção e aí como teve quebra forte, o estado que teve produção, ele pegou preço bom, né? Vou falar, não está no pico mais do preço. Vou falar de Goiás, a soja beirou 200. Soja convencional passou de 200. Agora não está, mas também não tá lá embaixo. Está bem acima dos 160, está bem acima do histórico do período. No milho, o que a gente está vendo agora, então, é que ele pode fazer o mesmo movimento. Alguns estados terem a produção muito boa, uma produção excelente, mas outros estados quebrarem. Aí, por causa dessa quebra, ou dessa redução, vamos chamar de redução, porque o negócio está falando, não dá para cravar agora, pode ser que a gente tenha preços bons. Bom, se você for olhar a tela, setembro está mais caro que maio. Pegar B3, o milho em setembro está mais caro que o milho em maio. O milho em junho está mais caro que o milho em julho, né? Está mais caro que o milho em maio. Então, a gente corre o risco de ter produção boa em algum estado, ruim em outro estado, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com a soja, né? Ter preço bom para todos Se generalizar. você pegar, assim, ó, a gente produziu 122, 125 milhões de milho, né? De soja, desculpa. E podia ser 145, podia, né? O milho, tudo podia ficar 85, podia, estava vindo muito bem. Se não fosse essa falha da chuva, se tivesse chovido do jeito que era para chover agora, cara, dava para cravar 83, 84 fácil, Tranquilo, né? tranquilo, mas não veio, cara, e não tem perspectiva para frente, Marco, né? Então, pessoal, tá chegando umas perguntas aqui, eu vou pedir para vocês continuarem mandando, tá?
Eu prometo que eu vou tentar trazer o máximo que eu puder aqui. Se eu não conseguir trazer tudo agora, pelo menos a gente reserva o finalzinho, uns minutinhos para ler tudo aqui. Então, por favor, podem mandar as perguntas. Mas agora eu queria perguntar para você do Laninha, é o terceiro ano de Laninha. Olha, eu vou falar uma coisa assim, ó. A gente ficou debruçado. Eu não queria entrar nesse mérito, mas, cara, como é você, eu vou falar. Ganhei, então. Tá? É o seguinte, o que a gente está vendo a chance de vir uma terceira laninha é muito grande. É muito grande. O problema todo não é a palavra laninha. Tá, a laninha, tá. E se vier, acho que assim, o que a gente tem que ver agora é quais são os efeitos que a laninha vai trazer, independente se ela vir ou não. Porque, pessoal, assim, ó, pensa uma coisa comigo. Cada laninha, as pessoas generalizam a palavra laninha, o efeito laninha, falam, então é laninha, as chuvas vão chegar tarde, vai secar o sul, né? Vai chover bem no norte. Cara, não é bem Quando isso que fala Laninha, acontece. é o que vem na cabeça. Exatamente, porque assim, ó, em 2020 foi uma laninha, foi o primeiro ano da laninha. As chuvas chegaram extremamente tarde, certo? O Sul, o Rio Grande do Sul teve uma das melhores safras da história, foi a safra 2021, e quebrou o resto do Brasil. Esse ano foi um segundo ano de laninha, as chuvas chegaram mais cedo da história. Foi um dos melhores plantios que o Brasil já teve. Foi no segundo ano de laninha. Quebrou o sul, mas o resto quebrou, foi assim, né? Foi muito bem, olha o Goiás. Foi Aí, superprodução em então muitos toma um estados. pouco de cuidado quando a gente fala, vai vir a terceira laninha? Pode até vir, mas até agora a gente está tentando descobrir quais seriam os efeitos dessa terceira laninha. O que é fato essa terceira laninha, a intensidade dela vai ser a menor das três, isso é fato. Perfeito. Isso é fato. Agora, o que vai acontecer? Eu acredito, se realmente vier essa terceira laninha, porque tem uma coisa que eu não posso falar, mas que pode mudar todo esse esquema lá na frente, daqui uns 60, 90 dias. Tá? Terminando, você me Então, fala, então. não, mas tem um bolsão de água quente se formando na região oeste, que a gente chama de ondas de Kelvin, que está muito mais forte do que antes e que pode, só que vai demorar para isso acontecer, vai demorar para vir. Então, podemos ver o início da safra ainda sobre efeito da laninha, mas pode ser que já metade da primavera em diante mude todo um cenário. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí tá, o que de fato vai acontecer? As chuvas vão chegar tarde? Vão chegar cedo? Vai secar o sul? Não vai? A última três laninhas que nós tivemos foi 98, 99, 99, 2000 e 2000 e 2001. Se você pegar o ano de 2000 e 2001, não sei, não tem nada a comparar, mas seria um ano de ter três laninhas, o sul produziu muito bem. E Perfeito. onde quebrou? O norte. Então, assim, cara, é o inverso do que uma laninha. Então tem que tomar muito cuidado, porque agora que a gente vai começar a entender, Ronaldo, o que pode acontecer caso se confirme a terceira laninha. Terceira Então, laninha. muito cuidado com essa frase, vai vir uma terceira laninha, então eu não vou mais plantar no sul do Brasil, vai voltar a chover muito no norte. Cara, eu já vi anos de laninha acabarem com a Bahia, acabarem com o Piauí. E for bem, e bem Então no tem que tomar. sul. Entendeu? Então, assim, tomar um pouco de cuidado com essa frase, que agora vocês vão ser todo dia bombardeados. Vai vir uma terceira laninha, vai vir uma terceira laninha, então não vou plantar no sul. Cara, quem falou que não era para plantar no Paraná, Amargou no prejuízo. Mato Grosso do Sul, e tá aí a chuvarada? Mas muito bom a forma que você colocou, porque quando fala Laninha é aquilo. A Laninha é terrorismo, é problema. Não necessariamente, você mostrou os anos que não foi problema, e ao terceiro Laninha, se for um terceiro Laninha, seria o mais brando, e não dá para cravar os efeitos dele agora ainda, porque tudo pode acontecer ainda. O que eu Marco, acho, assim,
Pode. rapidamente, só para finalizar esse papo da terceira linha e já deixar o spoiler para a próxima safra, que eu acho que vai ter muita gente me perguntando como que vai ser a safra 22, 23, eu colocaria aí um pequeno atraso. Eu acho que se vier se tiver, assim, as chuvas não vêm tão cedo como vieram em 2021, não atrasam como foi 2020, ela vem mais ou menos dentro de uma neutralidade. A gente andou pesquisando tudo isso, ela vem. Se atrasar é 10, 15, 2 semanas. Então, antes do cara plantar no dia 1º de outubro, ele planta no dia 15 de outubro, mas ele planta, e com a velocidade que tem o produtor brasileiro, ele coloca tudo isso rápido no chão. Então, tomar um pouco de cuidado, por enquanto, com todas as coisas que vão surgir daqui para frente. Esse pessoal que gosta de likes, gostam de views aí, né? Só Com que vão cravar, começar a soltar. só cravar terrorismo, né? O que você está falando é cautela. Não é, não dá. Cautela totalmente, totalmente cautela. E quando for, igual você está falando, ó, o cenário de chuva é esse, não tem agora. Quando tiver claro, você traz o cenário e dá para cravar. Ó, no momento não tem nada de previsão de melhora até tal data, que foi o que você falou. Mas quanto à laninha, tem umas perguntas aqui que eu estou vendo que foram perguntas que você já tratou. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, depois vai ficar isso aqui no Instagram, no YouTube, depois você volta e aí pega a parte que o Marco já respondeu a respeito dessas regiões, ele falou de algumas regiões específicas e falou das previsões para os próximos dias também. Eu quero fazer um apanhadão, Marco, antes de devolver para você, Pode ser. que a gente falou da safra americana, não viu uma safra cheia, possivelmente pode enfrentar uma quebra. A gente estava falando já de um milho de área reduzida. A soja foram só 2 vezes, salvo engano, depois eu confirmo isso, mas só 2 vezes que a área de soja nos Estados Unidos superou a de milho. Uma foi lá em 40 e alguma coisa, quando o governo pediu para o produtor americano reduzir a área de milho para regular o preço do milho mesmo. Falou, ó, o preço do milho está muito barato, se vocês plantar milho vai ficar mais barato ainda. E depois, com o governo Trump, na trade war com a China, começou a afetar muito a relação com a soja, o produtor foi para a soja. Então, seria histórico, porque é muito pouco momento da existência do agronegócio americano se plantar mais soja do que milho. O produtor americano gosta de plantar milho. Então, a gente já está vendo uma tendência para uma área reduzida, por causa dos fertilizantes, uma série de coisas, e agora a gente está vendo uma tendência de uma produção mais reduzida, não só por causa da área, por causa do clima. Então vamos pontuar. Estados Unidos vai perder um pouquinho a mais da sua oferta por causa do clima. Sim. A Ucrânia é uma incógnita, né? Para todos. A gente tem falado com pessoas que estão lá, tem amigos. A gente tem amigo nos Estados Unidos, tem amigo em Londres, tem amigo que está com a cara lá dentro da Ucrânia, e a gente fala, para todos ainda há-se uma estimativa de que não vai conseguir plantar toda a área de milho. O próprio presidente do Ministério da Agricultura da Ucrânia já falou lá, né? A gente não está cravando, estou só reportando que o próprio Ministério da Agricultura da Ucrânia falou que a área de milho vai sofrer uma substituição. Deve-se plantar alguma coisa, mas não se plantar tudo. Então vamos colocar a Ucrânia como uma incógnita. Na incógnita, o comprador internacional não vai esperar. Ele não vai esperar se confirmar. Ele vai precisar mudar, vai precisar garantir o seu fornecimento. A China fez isso com os Estados Unidos. Até semana passada a China estava comprando 1 milhão de toneladas dos Estados Unidos por causa da incógnita, uma série de coisas. Clima, guerra, mar fechado, porto. Aí você colocou agora o Brasil, que pode sofrer também uma redução na oferta. Mas em cenário de clima, falando clima, hemisfério norte, para quem está plantando agora, a pressão é mais para cima nos Sim. preços. Sim. Olhando exclusivamente clima, o mercado é altista. Então, vamos fazer as proteções que a gente tem que fazer para o comprador, vamos fazer as estratégias que a gente tem que fazer para o produtor, e aí eu vou chamar a atenção da audiência para enfatizar que a gente está falando de clima. Existem outros fatores que podem surgir, que podem influenciar. A gente está com lockdown na China nesse momento, a gente está com petróleo com um movimento global para derrubar o preço do petróleo, porque está pressionando a inflação mundo afora. A gente está com um movimento de juros no mundo todo, que isso tudo reflete nos preços da bolsa, nos preços das commodities e pode influenciar. Então a gente isolou o clima aqui agora, pessoal. Não estamos mandando ninguém comprar.
ficar bem claro. Essa ordem de comprar, aliás, esse bate-papo de comprar ou de não comprar é muito mais pessoal no dia a dia. Marco Antônio bate um papo com a gente, bate um papo comigo, tem outras pessoas aqui na Royal que também podem ajudar. Mas eu acho que a gente permeou os principais assuntos, né? Tem algum assunto que a gente não tocou? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a safrinha, eu acho que não tem nada para geada. Ou ainda as condições não tem chuvas para o Cerrado até lá para o dia 10 de maio. Pode cair alguma coisa agora na virada do mês, mas ela é insípida, sendo um pouco mais forte em meados de maio. Por enquanto, geada também não tem nada sendo previsto. Chuvas continuam bastante no sul, isso dá uma condição excepcional para o trigo. Então, para quem está pensando em plantar trigo, aposte, porque há uma previsão muito boa de chuvas para trigo, né? Salvo lá na frente, vier uma geada tardia, alguma coisa assim, isso, mas a gente nunca sabe, né? Agora. Então, aposte aí no trigo. E Estados Unidos com um ponto de interrogação enorme em cima dele com relação ao clima do verão, que pode ser realmente um pouco mais seco. É. Bom, eu vou deixar esse assunto para uma outra live, mas a China também era para estar pronta para plantio. Lá tem situação de lockdown, lá tem situação de clima também, né, Marco? Eu vou deixar para só introduzir o assunto aqui para a gente tratar futuro, E eu mas vou te falar uma coisa, se vier uma terceira laninha, a tendência de muitas chuvas, as chuvas de monções, afetarem também o plantio na China. e eles sofreram com inundações na última safra lá que destruiu terrenos, assim, eles perderam área por causa Então, das e esse ano inundações. pode ser igual. Então, já está com a pauta aqui. A gente vai monitorar o mercado da China e nós vamos ver. Porque bom, a China enfrentar um pau na produção vai bater no mercado como um todo, né? Seja de soja, seja de milho. Marco, brigadão, brigadão meu. Eu peço desculpa que eu tô ruim, viu? Às vezes o ar puxando o ar aqui, mas cara, passou muito rápido esse tempo Cuida dessa nosso. pneumonia, pelo amor de Deus, Cara, Ronaldo, pelo amor de Deus. eu vou falar assim, eu tinha cuidado, aí pensei assim, fui no médico, tomei um monte de remédio, pensei, agora sarou. Aí parei de tomar. E aí voltou de novo. Mas é ar-condicionado, é calor, é frio, o corpo também tem hora que... Mas vou ficar bem. Vou ficar melhor do que o clima, parece aí para os Vai ficar, próximos isso não dias. tenha dúvida. Até o Marco, clima está te prejudicando. até o clima está me prejudicando, não é só a nossa lavoura, não. Cara, brigadão de coração. Eu gostei demais, assim, para mim tomar decisão pessoal, para orientação, essa live nossa, eu acho que foi bastante esclarecedora, informativa demais. Eu até assim, vou ser bem audacioso. Essa conversa foi importante para o mercado. Eu não tenho dúvida de que essa Né? conversa foi importante para o mercado. Então, agradeço muito pela sua disponibilidade, agradeço muito sua amizade, sua parceria e espero que a gente fique parceiro e amigo aí por muitos anos. E agradeço, antes de passar para o Marco dar a palavra final, quem ficou com a gente aqui, e vou pedir para você seguir todo mundo. Segue a Royal Rural, segue a Rural Clima, segue o Marco Antônio e segue eu também. Passo para você, Marcão. Cara, eu só tenho que agradecer, cara. Toda vez que você me pede essas bate-papo, assim, né? Eu sou, cara, eu falo pra Laura, né, que é a que tá por detrás, tu fala assim, Laura, só marca aí que depois eu me viro com a minha agenda, mas marca, Eu te né? agradeço demais essa flexibilidade sua, Cara, porque viu? é uma honra sempre estar aqui com você, cara. É uma honra enorme estar aqui. E quando, cara, e pessoal que precisar saber mais, entre em contato com a Rural, com as duas rurais, né? Tanto a Rural Clima quanto a Royal. Então, estamos à disposição. Nos sigam lá que tem muita coisa boa para acontecer. E se você não tiver uma informação precisa na mão, tanto de mercado quanto de clima, acho que você pode não aproveitar, né, as grandes oportunidades que vão surgir aí. E fique de olho, cara, toma cuidado aí com as notícias que vão surgir daqui para frente, penere elas e pegue realmente informações que tenham realmente fundamento. É isso aí. Obrigadão, a gente fica por aqui e esse material a gente vai passar para o máximo de gente que a gente puder. Como eu falei, é importante para o mercado essa conversa.
Obrigadão, Marco, de coração, Obrigado. meu amigo. Um abraço, Um cara. E abração. se cuida aí, pelo amor de Deus, cara. Vou me cuidar. Se cuida. Prometo. Então tá bom. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau a Até todos aí, mais. pessoal. Boa noite. Boa noite. Lá no... Deixa eu ver aqui que eu tenho que baixar ela.